Olá, grande líder, seja bem-vindo à nossa 22ª lição que agrega valor à sua liderança. Para conquistar certas coisas é necessário abrir mão de outras. Qual o segredo para a evolução de um líder? Vou fazer a pergunta de outra maneira. Qual é o maior obstáculo que você enfrentará a partir do momento que você começar a realizar seus objetivos e sentir o gostinho do sucesso? Acredito que será o desenvolvimento da capacidade de abrir mão de algumas coisas para poder conseguir algo novo. Porque os maiores obstáculos que os líderes enfrentam é justamente as conquistas que eles conseguem. Em outras palavras, como diz Rick Warren, o maior prejuízo para o sucesso de amanhã é o sucesso de hoje. Contudo, você deve se perguntar: estou disposto a abrir mão de tudo que eu consegui alcançar na busca de um novo crescimento? Que preço vale para o próximo nível? Aí está uma pergunta que todo líder deveria fazer a si mesmo quando alcança uma carreira bem-sucedida, e que ele faça essa pergunta não só uma vez, mas todas as vezes que ele conseguir alcançar essa carreira, essa mudança de nível, essa elevação dentro da organização. Na liderança, você deve despertar o melhor de cada membro da sua equipe em prol da organização. Max De Pree descreve: quando evitamos os riscos, arriscamos o que há de mais importante na vida: buscar o crescimento, o desenvolvimento de nosso potencial e a oportunidade de oferecer uma contribuição genuína para uma meta comum. Então, quando você, segundo Max De Pree, quando você evita alguns riscos, a gente também evita aprender mais, tá? Muitas vezes é necessário a gente arriscar, porque esse arriscar, ele trará bons frutos. Por mais que você erre, mas os erros costumam nos mostrar a verdade daquilo que você irá fazer ou deixou de fazer. Qualquer coisa que obtenhamos exigirá uma compensação. A grande questão é: quando pagaremos? Quanto mais a gente espera, maior serão os juros, juros compostos que a gente vai pagar. Para que eu possa ter uma vida bem-sucedida, essa vida vai me trazer trocas e compensações. Então eu tenho que aprender a abrir mão de algumas coisas para eu poder seguir em frente. Eu tenho que aprender com o erro, que ele vai ser uma lição para mim, como líder, como pessoa. E essa lição eu vou levar ela para a minha vida toda. Eu vou abrir mão de certas coisas para poder garantir outras no futuro. Se eu não fizer isso, se eu ficar esperando que as coisas caiam do céu, que as coisas sejam da maneira que for, se eu não tomar as decisões corretas, se eu não tomar atitude, se eu não tiver atitude, e enfrentar esses riscos, e enfrentar esses problemas, mesmo errando ou não, eu sempre vou ficar parado, as coisas não vão evoluir de fato. E como um bom líder, você precisa agir, você precisa evoluir dentro da organização, fazer com que as coisas de fato aconteçam, para que você possa tomar as decisões corretamente. Então você vai poder perceber nessa carreira, nessa elevação profissional, quanto maior for o nível que você chegar, maior vai ser difícil as trocas, as permutas que você vai ter que fazer. Maior vai ser o sacrifício que você vai ter que abrir mão de certas coisas. Você sabe por que disso? Porque quando você está no nível mais alto, você vai ter que abrir mão de muitas outras coisas para poder alcançar um outro nível. E aí muitas vezes você pode até pensar que o sacrifício você fez lá quando estava no início da carreira, que você abriu mão de algumas coisas lá no seu início da carreira. Não, na verdade ali não foi sacrifício nenhum. O sacrifício vai ser agora, quando você está no topo da sua carreira, que aí quando você vai ter que abrir mão de coisas muito mais importantes para poder se elevar mais ainda e alcançar o topo desses níveis. Mas conforme se chega no topo, se chega nos níveis mais altos, ou seja, você ganha mais, o seu salário ganha mais, as pessoas têm mais confiança em você,
as suas responsabilidades elas dobram, muitas vezes até triplicam, né? E as pessoas reconhecem e te cobram muito mais ainda do que aquele nível anterior que você estava. Então essa elevação, ela requer determinados cuidados para que você não possa se desviar, perder a atenção e aí de repente cair desses níveis. Porque muitas pessoas, muitos líderes que começam a subir dentro desses níveis na organização, dentro dessa hierarquia, eles começam a sentir o peso, né, desse poder, dessa influência, né, desses níveis hierárquicos. E aí, nesse sentir esse poder, sentir esse peso, muitos deles têm medo de avançar mais um pouco, porque ficam com medo de a cobrança ser bem maior ainda daqueles que estão lá em cima. Então é sabido que alguns líderes eles terminam parando em determinados níveis dentro da hierarquia, justamente com medo devido à influência que existe o nível acima. E aí nesse medo de ficar parado aqui inerte, eles terminam paralisando e aí eles não conseguem vislumbrar novos horizontes, né? Eles se mantêm dentro daquele nível, ou muitas vezes pode até descer um pouco o nível, com medo das responsabilidades, né? Que o nível acima exige deles. O que você vai negociar? Até que ponto nós estamos preparados para pagar o preço dessa elevação de nível? Até quanto eu vou poder pagar de fato? Qual é a minha troca que eu tenho a fazer dentro dessa elevação de nível? O que eu vou deixar para trás? Tá? Será que eu vou me arrepender em mudar esse nível, em pagar esse preço e fazer essa mudança? Para isso nós vamos entender e falar aqui um pouquinho sobre as 10 permutas que são ideais para você como líder ter em mente quais são essas permutas. Então vejamos a seguir. A primeira, troque a afirmação pela realização. Quando você está no início da sua carreira, muitas vezes você quer agradar as pessoas. E aí você quer a aprovação desses seguidores, a admiração dos pares, né, dos seus colegas, dos outros líderes, tá? E a confiança dos seus superiores. E aí você se torna um dependente das afirmações. Você precisa que as pessoas te reconheçam, te queiram bem, sejam afirmativas para você, que digam sempre sim para você, que nunca digam não. Então você fica nessa dependência, né, dessas afirmativas. Mas as aprovações, né, as afirmativas, elas são como fumaça, logo elas vão embora pelo ar, logo se dispersam. Os prêmios, elas enferrujam, os ganhos logo se acabam, vão-se embora. E aí é preciso que você tome a decisão de querer realizar as coisas de fato e não apenas manter uma boa aparência. Essa decisão tomada de querer realizar as coisas irá pavimentar o seu caminho, né, a sua estrada, para que você possa tomar as decisões das próximas permutas que você terá que fazer em sua vida. Segundo, troque a segurança pela relevância. O sucesso não significa simplesmente que você tem que estar ocupado. Aquilo que você se dedica importa muito. Os grandes líderes da história se destacaram não por suas conquistas, mas pela causa do qual eles se dedicaram na sua vida. E assim eles fizeram a diferença. Mesmo que a sua carreira não faça a diferença, você não deve se eximir e assumir as suas responsabilidades, os riscos pelos quais você correu ou deixou a sua equipe correr, principalmente ao fazer as coisas mais relevantes dentro da organização. Então é preciso que você tenha em mente a grande relevância que as suas atitudes foram tomadas. Terceiro, troque o ganho financeiro pelo potencial do futuro. Sabemos que a grande tentação das pessoas é correr atrás do dinheiro, mas isso nos remete ao conceito de pagar o preço agora para aproveitar depois. Se você se dispuser em fazer algo
pela questão, fazer um sacrifício financeiro, para se dispuser a fazer algo e não pensando na questão financeira, com certeza lá na frente você vai ter um ganho muito maior do que naquele momento que você pensou apenas em fazer pela questão financeira. Então, se você agir de maneira mais compensativa, você vai entender que muitas vezes a gente tem que deixar de lado um pouquinho a questão financeira e nos dar em querer agir, em querer fazer aquela ação dentro da organização sem pensar no algo financeiro, sem pensar em qual vai ser o meu retorno, né? Ou seja, sem pensar no lado financeiro. É mais fácil eu organizar a minha equipe e vamos puxar os braços, erguer as mangas da camisa e colocar para frente, enfrentar o problema, e depois a gente pensa aí na questão financeira, porque o resultado virá depois. A quarta, troque o prazer imediato pelo crescimento pessoal. Se existe algo que a nossa cultura tem dificuldade, é com a gratificação posterior. Se você consultar as estatísticas e procurar identificar o quanto as pessoas conseguem poupar, né, você vai perceber que os números vão te mostrar que dificilmente as pessoas poupam. Elas estão mais preocupadas em usar, ou seja, gastar imediatamente aquilo que elas ganham. E esquecem de fazer aquela poupança, ou seja, elas esquecem de pensar no futuro. Elas estão mais no imediatismo, no momento, no agora, de gastar, usufruir, ou seja, elas esquecem que no futuro elas poderão usufruir bem melhor se elas pouparem agora nesse momento. Quinta, troque a aventura pelo foco. Há quem goste de agir de maneira inconsequente. Se a pessoa age dessa forma, com certeza ela está sendo uma pessoa irresponsável. Assim, ela jamais vai conseguir se tornar uma grande pessoa, um grande líder. Porque essa pessoa ela não tem um bom senso das coisas, de agir da maneira corretamente. Ela não está nem aí preocupada com o que se diz, o que se fala, ou seja, ela não tem um compromisso com a organização. Se ela não tem esse compromisso, dificilmente ela vai se tornar uma pessoa que a gente possa ter confiança. E aí a gente vê muitos casos acontecendo, quando a pessoa é jovem, ela está com a cabeça voltada para outros ares, demandando outras situações, buscando novidades, buscando coisas novas, que talvez não tenha muito interesse em adaptar essas coisas novas dentro da organização, ou às vezes ela não tem essa capacidade, que aquilo novo lá não vai surtir efeito para a organização. E aí, a partir do momento que ela começa a amadurecer, ela vai identificar quais são os pontos fortes necessários que eu vou trabalhar quando eu vou pegar algo novo e trazer para dentro da organização. Qual é a importância desse novo para a organização? Quando eu consigo identificar esses pontos fortes, tá? Aí sim eu consigo focar de fato naquilo que eu desejo que a minha equipe participe. E aí, quando você foca realmente naquilo que você deseja, que você acredita que é possível, o que vem de fora, o que eu estou trazendo aqui como novo, ou como é que eu me reconheço dentro da minha organização. Eu tenho uma aptidão de repente para isso, eu exerço mais essa atividade, e aí o líder ele consegue justamente descobrir qual é o perfil de cada membro dessa organização. E começa a trabalhar, focalizar cada indivíduo, né, dessa equipe, para que eles possam descobrir o foco importante das suas ações, das suas atividades a serem realizadas dentro da organização. Quando eu começo a descobrir esse foco, com certeza eu vou ter um valor maior de habilidades e competências a ser trabalhadas com cada um da equipe. Sexta, troque quantidade de anos por qualidade de vida. Se alguém diz que pode fazer um gol da intermediária da área, então eu diria para ele que ele tem a capacidade de fazer um gol lá do meio do campo. Esse excesso de coisas que deseja fazer
ou que fazes, ou que não consegue ter tempo para você mesmo ou para a sua família, pode lhe custar caro. Porque muitas vezes você quer fazer muitas coisas, você quer se aglomerar de coisas a fazer, de atividades a fazer, a desenvolver, tá? E aí você esquece da qualidade de vida, tá? Dentro da organização você tem a responsabilidade de demandar as ações, demandar as tarefas, demandar as atividades para a sua equipe. Mas ao mesmo tempo você tem que pensar que você tem que dividir esse tempo entre a empresa e a sua família. Ou seja, você tem que dividir esse tempo entre a sua qualidade de vida. Porque se você não fizer isso, você vai esquecer dos outros, né? Da família, do filho, da esposa, dos seus relacionamentos. Então isso aí vai se tornar digamos, um grande problema para você depois. E é importante que você procure desenvolver qualidades nas coisas dos quais você realiza dentro da organização. Se você não desenvolver qualidade, é muito difícil fazer com que as coisas digamos assim, dê resultados positivos, ou seja, que você tenha tempo para, digamos assim, viver com a sua família. Ou seja, a qualidade de vida, ela demanda justamente sobre a sua qualidade, como você desempenha as suas atividades. Sétima, troque o aceitável pelo excelente. Esse conselho é tão óbvio que passa despercebido. As pessoas não pagam pelo medíocre, não se impressionam com nada que seja aceitável. Os líderes não podem se contentar com a mediocridade. Se alguma coisa vale a pena você fazer, então se dedique a ela, faça valer a pena. Ou então desista logo. Oitava, troque a adição pela multiplicação. Quando as pessoas deixam de fazer para liderar, aumenta muito o impacto que sua vida pode causar. Líderes que atraem seguidores agregam suas conquistas, mas líderes que desenvolvem pessoas, que desenvolvem outros líderes e seguidores, eles multiplicam a liderança, eles multiplicam o valor que ele está passando para essas pessoas. Como isso é possível? A cada líder que atrai ou desenvolve as pessoas, né, ele não só está atraindo essa pessoa, mas como todas as outras pessoas que estão próximas daquela outra pessoa. Então, o líder, quando começa a desenvolver alguém, né, começa a ajudar essas pessoas a se tornarem líder, indiretamente ela também está atribuindo esses valores para as pessoas que acompanham aquela outra pessoa, né, que acompanha aquele líder que está sendo ajudado por você, ou seja, por aquele líder que está orientando essa pessoa. E isso produz justamente um incrível valor multiplicador de forças, né, de potencialidades, de habilidades que poderão gerar um crescimento dentro da organização. A nona, troca o primeiro tempo pelo segundo tempo. Se você está na segunda metade da sua vida, é provável que tenha passado boa parte do seu tempo pagando o preço pelo sucesso. Não desperdice o tempo que investiu. Exponha-se o que for necessário para viver uma vida relevante. Faça com que as coisas permaneçam mesmo depois da sua morte. Que o seu legado ele influencie as outras pessoas. Mesmo depois que você se vá, né, para a vida eterna, deixe um legado. Deixe aquilo que é de melhor para você, justamente com as outras pessoas. O conhecimento, o aprendizado, é um legado que a gente busca deixar para todas as outras pessoas. Agora, se você ainda está na primeira metade, continue pagando o preço para que você possa oferecer quando estiver na segunda metade da vida. E para ser um bom líder, é preciso que você entenda que é necessário fazer uma viagem com pouca bagagem. Então, o preço que a gente paga hoje, nesse início, nessa primeira metade da vida, é justamente o preço do qual você vai gastar quando chegar na segunda metade da sua vida. Então procure diminuir a sua carga nesse primeiro momento, né? Nessa primeira metade da sua vida,
justamente para que quando você chegar na segunda metade, você tenha fôlego, né, de sustentar, de abrir mão de certas coisas que você queria alcançar e não consegue alcançar porque você se apega a certas coisas. A 10ª, troque a obra de Deus por uma jornada ao lado dele. Se a fé é parte integrante da sua vida, lembre-se de que, não importa o quanto valorize o seu trabalho, ele jamais poderá ser comparado a um relacionamento com Deus. O poder de Deus é supremo. Mantenha-se sempre ao lado de Deus, em suas ações e em suas atitudes. Tome Deus como um poder de força maior. Deus é supremo. Sempre procure trabalhar nas coisas verídicas, nas coisas verdadeiras. Não caia para o lado da corrupção, não caia para o lado da bandidagem. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa responsável. Siga ao lado de Deus. Procure trabalhar com firmeza, com credibilidade, com confiança. Que tal desistir para poder progredir? Lembre-se, você precisa desistir de algo para poder adquirir algo novo. Mesmo que você resista a isso, mas é necessário abrir mão de certas coisas para que a gente possa adquirir outras coisas novas. E aí nos remete justamente que muitas vezes a gente quer conviver, viver e manter nesse conformismo, né? Ou seja, manter a coisa como está. E a gente foge das mudanças, foge das ideias novas, a gente está acomodado com aquela situação. Vem justamente as mudanças podem ocorrer por uma crise, por uma situação, por uma perda, ou seja, elas nos colocam em xeque-mate, que aí eu tenho que tomar uma decisão, para onde é que eu vou correr, tá? Então não espere que isso aconteça, né? Busque algo de melhor sempre, a cada dia, para que você possa se desenvolver dentro da sua organização. Não tenha medo de desistir daquilo, né, para receber algo novo, porque esse algo novo com certeza vai te trazer oportunidades. Mas se geralmente a gente deseja fazer permutas positivas, então a gente precisa abrir mão de certas coisas e manter a atitude correta, né? Manter a atitude positiva em relação às coisas que a gente tem que demandar, que a gente tem que tomar como mudança dentro da organização ou até mesmo dentro da minha pessoa. E assim, quando eu quero fazer essa mudança, ou seja, se eu pretendo atingir um nível mais elevado dentro da minha organização, essa mudança vai exigir que eu abra mão de algumas coisas. E ao abrir mão de algumas coisas, por exemplo, eu estou abrindo mão do cargo anterior, por exemplo, aonde, com certeza, algum membro da minha equipe poderá assumir esse cargo. Mas aí eu tenho que estar preparando essas pessoas para poderem assumir o meu lugar. E aí, quando eu faço isso, eu tenho uma base garantida de que eu posso realmente chegar num nível mais alto. Porque eu tenho uma base anterior das pessoas que me chegaram, né, que me ajudaram a subir, né, os meus seguidores. E aí uma coisa está realmente ligada à outra. Então, se você deseja ser um líder melhor, se deseja erguer-se a um nível maior, prepare-se para abrir mão de certas coisas que você tem. Atividade prática. O que você teve de trocar? Lembre-se dos 10 tipos de permutas que a gente falou anteriormente. Afirmação por realização, segurança por relevância, ganho financeiro por potencial do futuro, prazer imediato por crescimento pessoal, aventura por foco, quantidade de anos por qualidade de vida, o aceitável pelo excelente, a adição pela multiplicação, o primeiro tempo pelo segundo tempo, a obra de Deus pela jornada ao lado dele. Então essas 10 permutas a gente tem que analisar cada uma delas, tá? E tentar identificar que tipo de troca a gente deseja fazer. Que outras trocas você deseja fazer? Separe algum momento do seu dia, da sua vida, para poder analisar quais foram as outras trocas que você fez. O que aconteceu, tanto o lado positivo como o lado negativo, o que incorreu essas situações, o porquê dessas trocas.
E aí em seguida, lista no seu caderno aí, anote quais são as trocas que poderão beneficiar o futuro para você como líder, né, dentro de uma organização ou até mesmo como pessoa. Que tipo de troca você realmente pretende fazer, que isso vai melhorar você como pessoa? O que seria capaz de trocar em benefício da sua equipe? Max de Pree afirmou: a primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade. A última é agradecer. Entre as duas, o líder é o servo. Você seria capaz de renunciar às mordomias, aos privilégios, de perder algo nessa troca? Poderia abrir mão do crédito e ficar apenas com a culpa, né, de algo que você fez? Para conquistar certas coisas, é necessário abrir mão de outras. Agora que as pessoas estão familiarizadas com os conceitos a respeito de permuta, né, de trocas, se volte para elas, né, para os membros da sua equipe, e pergunte quais são os tipos de trocas que elas fizeram ou que desejam fazer. De repente elas podem fazer a troca pelos objetivos pessoais que elas têm, ou algo que seja de tão importante na vida dela, tá? Ou alguma coisa, alguma meta do qual ela pretendia atingir e ela percebe que não vai conseguir atingir, e de repente ela precisa abrir mão dessa meta para poder fazer uma outra meta, né? Ou seja, um outro objetivo possível. E é importante você como líder conversar com essas pessoas e tentar entender quais são os motivos pelos quais eles querem fazer essas trocas e o que eles precisam abrir mão de fato para fazer essa troca acontecer. O que eles vão perder em fazer essa permuta? E você como líder, você vai poder trazer para eles um novo olhar, um olhar de você como líder que você consegue enxergar à frente, né, ver determinadas situações. Você poderá dar exemplo para cada membro da sua equipe que a perda que essa equipe vai ter, o que o indivíduo vai ter ao fazer essa troca, ela será recompensada futuramente com o novo do qual ele quer abraçar. Então, quando a gente começa a trabalhar essa motivação, esse entusiasmo para as pessoas, elas conseguem enxergar que essa permuta ela é favorável para o crescimento da pessoa, para o crescimento dele dentro da organização, para o crescimento de um modo geral de todos. Com isso, nós encerramos a nossa 22ª lição, que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.